Hare Krishna, boa noite a todos. Me perdoem. Boa noite a todos e a todas. Feliz grande noite de Shiva para todos nós. Então, estamos aqui via o canal do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, em São Paulo. É o nosso templo, o templo do movimento Hare Krishna em São Paulo. E eu fui honrosamente convidado hoje para falar sobre Shiva, né? Então hoje a gente está comemorando o Mahashivaratri, a grande noite de Shiva. Então a minha ideia é falar um pouquinho sobre Shiva, tanto da perspectiva da nossa tradição, da tradição Hare Krishna, do movimento Hare Krishna, mas também numa perspectiva um pouquinho mais ampla, né, das tradições indianas de uma forma geral. Então eu preparei alguns pequenos slides, coisa bem simples, né? Assim, eu achei que a gente tinha que ter de alguma forma Shiva aí na tela, né? Não só o meu rosto. Então nesses slides aí eu tenho um pequeno mapa, né? Mais ou menos o roteiro que eu vou seguir nessa fala, nessa pequena aula. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o significado da palavra Shiva, como é que Shiva é descrito, né, nas várias escrituras. Vou mencionar algumas dessas escrituras, coisa pouca. Depois eu vou tentar dar uma ideia geral para vocês de como Shiva é visto dentro do hinduísmo de uma maneira geral. E aí eu vou mencionar algumas poucas tradições. Uma peculiaridade, algo muito interessante sobre Shiva, é que Shiva desempenha algum papel relevante virtualmente em todas as grandes tradições indianas, diferentemente de outras divindades, né? Eu estou usando essa palavra aqui em um sentido neutro, não pejorativo, tá? Diferentemente de outras divindades, Shiva, ele desempenha um papel, como eu falei, importante em várias tradições indianas, inclusive na nossa tradição, inclusive na tradição Hare Krishna. Então esse é o propósito do terceiro tópico, né? Shiva no Vaishnavismo. Aí eu vou falar sobre como Shiva é visto, né, dentro da nossa tradição ou dentro do movimento Hare Krishna. E finalmente, é o quarto e último tópico, aí eu vou falar um pouquinho, né, dar alguns detalhes, contar algumas historinhas acerca do que é essa noite, né? O que é que a gente está comemorando, por que é uma grande noite de Shiva. E depois, fim do tudo, eu vou tecer alguns comentários conclusivos, né? Eu vou tentar juntar tudo e dar também a minha percepção pessoal acerca de Shiva. Tá bom? Então esse é o meu plano para a aula de hoje. E aí eu começo falando um pouquinho sobre o significado da palavra Shiva, né? Então, na verdade são vários significados. A palavra sânscrita Shiva, assim, num sentido mais ou menos literal, pode ser traduzido como significando auspicioso, propício, gracioso, benigno, gentil, benevolente e amigável. As raízes da palavra Shiva, na etimologia popular, vem dessa raiz Shi, que significa em quem todas as coisas estão, abrangência, e Va, que significa personificação da graça. Então a gente vê que é uma significação extremamente rica. Mas Shiva é conhecido por vários outros nomes, né? A palavra Shiva não é o único nome de Shiva. Ele também é conhecido como Vishvanatha, que significa o Senhor do Universo. Mahadeva, o grande Deus, não é? Mahesha e Maheshvara, que significa o grande Senhor, né? Isha e Ishvara significam Senhor.
Shankara, o destruidor das dúvidas. Shambhu, a morada da bem-aventurança. Rudra, Hara, Devendra, o chefe dos deuses. Nilakanta, aquele que tem a garganta azul. Trilokinatha, o senhor dos três reinos. Mahadeva, eu já mencionei, o grande deus. E Parameshvara, né? Ishvara, como eu falei, é o Senhor Supremo. Param, na verdade, Param significa Supremo, Ishvara significa Senhor, Deus, né? Então Parameshvara significaria o Senhor Supremo, da mesma forma que Maheshvara, né? O grande Ishvara, o grande Senhor. E, bom, e tem um outro nome que é muito significativo também, que contém a palavra Ishvara, que significa Senhor, que é Yogeshvara. Shiva também é conhecido como Yogeshvara, o Senhor, o mestre do yoga. Então isso é Shiva, não é? E esses nomes, eles nos dão alguma sugestão acerca de quem é Shiva, da natureza de Shiva, e obviamente que eu vou falar sobre isso hoje. Em relação a como Shiva é descrito, né, em todos esses textos. Então, considerando que a gente poderia chamar de o seu aspecto benevolente, Shiva é descrito como um yogi, né, um meditador onisciente. Essa foto que vocês têm aí, é uma foto belíssima, na verdade é uma montagem em cima de uma estátua gigantesca de Shiva na cidade de Varanasi, na Índia. Né? Então ele está em postura meditativa, é uma das caracterizações mais conhecidas e mais famosas de Shiva. Shiva enquanto um meditador, enquanto um yogi. Né? Então ele é muitas vezes descrito como esse yogi onisciente, né? Que vive uma vida ascética. Ele também é conhecido como Adi Yogi. Né? Adi significa primordial, primeiro. Né? Então ele é o yogi primordial. Não por acaso ele é considerado como sendo o patrono do yoga. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a relação entre Shiva e o yoga. Quem está assistindo, por gentileza, me faça um favor. O Facebook está me mostrando aqui a seguinte mensagem: estamos com problemas para reproduzir esse vídeo, né? Mas ao mesmo tempo o tempo está correndo. Então, por favor, só me avisem se está tudo ok na transmissão, tá bom? Porque como tem essa mensagem, eu fico em dúvida se está vendo ou não alguma coisa. Então eu vou aguardar a mensagem de alguém. Então isso é como Shiva é descrito, tá certo? Nesses vários textos e no que a gente pode chamar de hinduísmo popular. Agora, como eu falei agora há pouco, um dos aspectos mais fantásticos de Shiva é a conexão ou a incursão que Shiva tem nas várias tradições hindus. Então, quem está assistindo deve ter alguma familiaridade mínima com isso que a gente chama de hinduísmo. E a gente tem aí uma quantidade gigantesca de divindades, não é? A gente tem Shiva, a gente tem Vishnu, a gente tem Ganesha, a gente tem Nrsimha, Sarasvati, uma quantidade gigantesca de divindades, né? Eu estou usando essa palavra, como eu falei, no sentido neutro. Daqui a pouco eu vou tentar explicar um pouquinho melhor, né? Porque não é que essas tradições, ou todas as tradições indianas, abracem um politeísmo, muito pelo contrário. A Índia tem tradições monoteístas, né? Mono significa um, a ideia é que existe apenas um Deus, uma divindade suprema, né? Muito fortes, e o movimento Hare Krishna faz parte de uma dessas tradições monoteístas. Ok, então aparentemente está tudo ok. Obrigado pelo feedback, pessoal. Ok, então a primeira informação assim, significante que a gente pode dar quando a gente fala sobre Shiva e o papel de Shiva dentro do hinduísmo, né, é que Shiva é mencionado lá atrás nesse texto, que é o texto mais antigo da literatura clássica indiana. Na verdade, até onde nós sabemos, é o texto mais antigo que foi escrito pelo ser humano, que é o Rig Veda. Como muitas pessoas colocam, um dos 4 Vedas originais. Então Shiva é mencionado no Rig Veda. A palavra Shiva não aparece no Rig Veda, mas aparece a palavra Rudra, que é uma outra palavra, uma outra maneira de se referir a Shiva. Ainda dentro do hinduísmo, você tem essas 3 divindades cósmicas, né, que a gente chama de Trimurti, Murti divindade, basicamente, Tri 3,
que são Shiva, Brahma e Vishnu. Então, Brahma, o Brahma ele é responsável pela criação do universo, né? E ele está associado com o que a gente chama de modo da natureza, ou guna, né? Que é o modo da paixão, né? Paixão envolve criação, né? Então isso é Brahma, que é o deus de 4 cabeças. Em geral a gente vê 3 apenas nas descrições, porque a 4ª está atrás. Então, e a segunda divindade, né, pertencente a isso que a gente chama de Trimurti, é Vishnu, que é a divindade responsável pela manutenção. E Vishnu está associado com o modo da bondade. E Shiva, né, ele é responsável pela destruição. Né? Eu vou falar bastante sobre o que eu vou chamar aqui de o aspecto heterodoxo de Shiva. Né? Heterodoxo significa basicamente que Shiva é uma divindade muito diferente, muito atípica. Né? Então ele é responsável pela destruição, ele que destrói o universo, porque a cosmogonia hindu, vamos chamar assim, né? ela obviamente fala de uma criação do universo, mas ela também fala de uma destruição do universo. O universo é criado e destruído de forma cíclica. Então Shiva é a entidade responsável pela destruição e ele está associado com o guna, ou o modo da ignorância, tamas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Ok, como eu mencionei, Shiva tem uma conexão muito direta com o yoga. Eu mencionei essa estátua que fica em Varanasi, que descreve Shiva meditando. Né? Então Shiva ele é um grande yogi, é o maior de todos os yogis, é o maior meditador. E dentro da tradição do Hatha Yoga, né? não o Hatha Yoga como a gente conhece nas academias, mas o Hatha Yoga enquanto tradição indiana que surgiu aí entre os séculos XII e perdurou, né? Teve seu auge no século XV. Então, por exemplo, um texto clássico do Hatha Yoga, que é o Hatha Yoga Pradipika, aproximadamente do século XV, ele abre, né, dizendo que foi Shiva quem ensinou essa ciência, essa disciplina do Hatha Yoga. Um outro texto também que faz essa conexão, que tem o nome Shiva Samhita, né, que também é um texto clássico do Hatha Yoga, e aí você tem essas posturas, né, no Geranda Samhita, você tem os asanas, as posturas que a gente faz, pranayamas, etc. Então Shiva é descrito como sendo a fonte, né, desse conhecimento, a fonte do Hatha Yoga. Então ele é conhecido como Yogeshvara, né? O mestre supremo do yoga, mestre no sentido de que, de acordo com a tradição do Hatha Yoga, tá? Mestre no sentido de que foi ele quem formulou, quem sistematizou esse conhecimento do Hatha Yoga, mas também mestre no sentido de que ele é um praticante extremamente competente, o praticante mais competente de yoga que existe. Isso é, mais uma vez, descrito e representado nessas gravuras de Shiva meditando. Né? A meditação é um dos aspectos centrais do yoga, né? E, na verdade, é o cume do yoga. Né? Um dos que a gente chama de yoga clássico, né, que está nesse texto chamado Yoga Sutra, foi escrito por um indivíduo chamado Patanjali. A última etapa do yoga, que é chamada de Samadhi, é basicamente uma meditação extremamente profunda e concentrada, é uma concentração extrema. Né? Então Shiva ele exemplifica, ele vivencia essa habilidade extraordinária de se concentrar, de meditar. Ok, eu não vou poder entrar muito em detalhes, tá? Você tem essa outra grande tradição que é chamada de Advaita Vedanta, que nós, Hare Krishna, carinhosamente chamamos de Mayavadis, ou impersonalistas, e o grande patrono, na verdade o fundador, né, o grande mentor dessa tradição, que foi um indivíduo que viveu no século VII, salvo engano, chamado Shankara, ele é considerado como sendo uma encarnação de Shiva. Aí você tem essas duas outras tradições, né, o Shaktismo e o Shivaísmo. Então eu mencionei agora há pouco que, diferentemente do que muitas pessoas pensam, o hinduísmo não é politeísmo, não é esse panteão de divindades e todas estão no mesmo nível, não. Existem aí 3 grandes tradições monoteístas na Índia, que é o Shaktismo, o Shivaísmo e o Vaishnavismo. Eu vou falar sobre o Vaishnavismo daqui a pouco.
E no shivaísmo, o shivaísmo é a tradição monoteísta que vê Shiva como sendo o Senhor Supremo. Então, uma maneira da gente entender a existência de todas essas divindades é que existe um Deus, começando de cima para baixo, né? Existem vários deuses com D minúsculo, mas existe apenas um Deus com D maiúsculo. Então, esses deuses com D minúsculo não seriam de fato deuses. Eles seriam apenas seres com poder extraordinário, né? E muitas vezes esse poder é usado para manutenção de aspectos relacionados com fenômenos naturais. Por exemplo, Indra é o deus do céu, o deus da chuva, né? Vayu é o deus do vento e assim por diante. Algo mais ou menos semelhante, guardadas as devidas proporções, ao que acontece dentro do cristianismo, né? Onde você tem, num extremo, Deus, no outro extremo temos nós, as almas, né? Mas entre Deus e nós existem anjos, arcanjos, ou seja, não são Deus, mas são seres mais poderosos, ou talvez que possuem uma consciência mais elevada do que nós, seres humanos. Então esses deuses com D minúsculo, dentro do hinduísmo, podem ser mais ou menos vistos dessa forma. Então, dentro, por exemplo, dessas tradições monoteístas, né, você tem, da Índia, você tem um deus apenas com D maiúsculo, um deusão, é o cara. E você tem vários deuses com D minúsculo. Então no shivaísmo, esse deus com D maiúsculo é Shiva. Shiva é o deus supremo. Né? E o shaktismo, que é outra tradição monoteísta da Índia, vai ver esse ser supremo como sendo basicamente o aspecto feminino da realidade, a Shakti. Né? Mas a Shakti muitas vezes é apresentada como Durga. Mas Durga tem um consorte, tem um marido, e esse marido é Shiva. Então, mesmo nessa tradição que vê o feminino como sendo o supremo, Shiva tem um lugar nessa tradição. Então agora eu vou entrar realmente no Vaishnavismo, que é a tradição a qual o movimento Hare Krishna está conectada, não é? Mas baseado no que eu falei até agora, a gente já pode visualizar, né, o que eu antecipei no início, que realmente Shiva, a presença de Shiva, falando de outra forma, ele é onipresente em relação às várias tradições indianas. É uma personalidade que é venerada, que é respeitada por shivaístas, por shaktistas, ou shaktas na verdade, por hatha yogis, por ritualistas, né? todo e qualquer indivíduo, assim, generalizando, que está conectado com o hinduísmo, vai ter uma relação com Shiva. E isso é muito importante porque eu vou falar no final. No final eu vou tentar dar um fechamento, né? Que é algo que se manifestou do ponto de vista histórico, né? Adiantando um pouquinho, que é a universalidade de Shiva. Shiva é uma divindade, eu vou usar essa palavra por enquanto, universal. Ele se comunica, em um certo sentido, isso se verifica até em uma perspectiva histórica, como eu estou tentando mencionar aqui, ele se comunica com todos os indivíduos, independentemente, falando em termos de hinduísmo, independentemente da tradição a qual essas pessoas pertençam. Ok, mas finalmente vamos ao terceiro ponto, que é Shiva dentro do Vaishnavismo. Então, dentre essas várias divindades, né, uma delas eu mencionei, é Vishnu. Vishnu, Krishna é a mesma pessoa. Então, o Vaishnavismo já vai colocar Vishnu ou Krishna como sendo esse Deus com D maiúsculo. Então, como está claramente colocado, por exemplo, nesse texto, que é muitas vezes chamada de a Bíblia indiana, que é a Bhagavad Gita. Né? E na Bhagavad Gita, ou na Gita, Krishna ele é o orador. E a supremacia de Krishna é colocada nesse texto na Bhagavad Gita para além de qualquer dúvida. Né? Em vários outros textos, como o Bhagavatam Purana, também conhecido como Srimad Bhagavatam. Então, o Vaishnavismo, que é a tradição a qual o movimento Hare Krishna pertence, Vishnu já é esse ser supremo. Vishnu ou Krishna. Na verdade, Krishna ainda tem uma importância maior do que o próprio Vishnu, mas se trata da mesmíssima pessoa, porque dentro do hinduísmo a gente tem isso que a gente pode chamar de teoria dos avatares, né?
Avatar, que a gente chama de encarnação, né? O termo não é muito bom, mas vá lá. É a ideia que esse Deus único, esse Deus com D maiúsculo, ele desce. Avatar, na verdade, significa literalmente isso, aquele que cruza, né, um plano superior em direção a um plano inferior. Então esse Deus único, ele desce e se manifesta entre nós de várias formas, né? Então por isso que você tem, às vezes a gente pensa que são vários deuses, não, mas é apenas um Deus, né? Você tem Vishnu, você tem Krishna, você tem Rama, né? Rama é o mestre do Deus, que a gente chama de Deus macaco, mas é uma expressão errônea, né? Hanuma. A gente tem Nrisimha, que é aquela divindade, aquele Deus, é metade leão e metade humano, né? Até usar a palavra aquele Deus é errônea, né? Porque na verdade Deus é um, existe um único Deus que se manifesta de várias maneiras. Isso é muito importante, é uma marca central dessas tradições monoteístas e é o que faz com que elas, a despeito de venerarem e adorarem formas de Deus diferentes, ainda são tradições monoteístas, porque essas manifestações diferentes são manifestações diferentes da mesmíssima pessoa. Então, Vishnu ou Krishna, dentro do Vaishnavismo, é o Deus Supremo, é a pessoa suprema. Né? Como, mais uma vez, como eu falei, é algo que fica para além de qualquer dúvida quando a gente lê esse texto, o Bhagavad Gita. Então, eu vi que algumas pessoas já colocaram comentários e perguntas no Facebook. No final, eu dou uma olhadinha, tá bom? E, na medida do possível, né, eu tento responder. Ok, dentro do Vaishnavismo, porém, dentro do Vaishnavismo, Shiva também tem uma posição de destaque. Não é? Então, existem 4 tradições Vaishnavas principais, ou 4 sampradayas, como a gente chama. A gente pode entender sampradaya como uma sucessão de mestres e discípulos. É assim que o conhecimento chega até a gente. Né? E isso, assim, quando a gente vai em direção ao passado, isso remonta a centenas, muitas vezes milhares de anos. E existe uma sampradaya, uma dessas linhas Vaishnavas, tá? Que é atribuída a Shiva. Shiva supostamente foi o primeiro mestre espiritual dessa sampradaya, que é conhecido como Rudra Sampradaya. Na verdade, a sampradaya foi fundada historicamente por um asceta chamado Vishnu Swami, mas muitas pessoas e os próprios membros dessa sampradaya tentam estabelecer uma conexão mais antiga e mais divina, assim, que na verdade a Vishnu Swami ele foi instruído por Shiva. Ok. E também tem uma conexão muito importante entre Shiva e Chaitanya. Então, para quem não sabe, Chaitanya foi um místico, um santo, que viveu na Índia medieval e é considerado pelos seus seguidores como a última e mais recente encarnação de Krishna. Chaitanya, ou Krishna Chaitanya, é, na verdade, o verdadeiro fundador do movimento Hare Krishna. O movimento Hare Krishna começou há aproximadamente 500 anos, na Bengala, na Índia, e foi fundado por Chaitanya. Né? Foi ele que, entre outras coisas, divulgou, propagou, né? Isso que a gente chama de cantar congregacional, a gente cantar o Mahamantra Hare Krishna, que é uma marca do movimento Hare Krishna. Né? O próprio apelido, né, do movimento, ele advém desse mantra que nós repetimos e obviamente tem toda uma razão filosófica por trás. É um tipo de meditação, na verdade, uma meditação extremamente poderosa, você meditar com o auxílio desse mantra específico. Né? Então foi Chaitanya quem iniciou, quem propagou, né, essa meditação com o Mahamantra Hare Krishna, que é a base, que é a raiz, né, que é a essência do movimento Hare Krishna. Tudo gira em volta dessa prática específica, né? O cantar dos santos nomes de Krishna. E veja que nesse mantra você tem o nome Krishna, que é um nome de Vishnu, um nome de Deus. Né? Você tem Rama, que é um outro nome de Deus. Mas se houver oportunidade, eu posso me debruçar um pouquinho sobre o Mahamantra
Maha significa grande. Então, Maha Mantra é o grande mantra. O grande mantra. Ok, tem uma relação muito grande entre Shiva e Chaitanya. Por exemplo, na haliografia de Chaitanya, que é conhecido como Chaitanya Charitamrita, escrita por um teólogo chamado Krishnadas Kaviraj Goswami, é descrito que o Senhor Chaitanya, ele se encontrou em uma cidade chamada Sri Shaila, ele se encontrou com Shiva e com sua esposa, né? Então eles se encontraram e na verdade Shiva o reconheceu como sendo o próprio Krishna, né? Também tem descrição do Senhor Chaitanya visitando templos shivaístas, né, numa cidade chamada Mallikarjuna Tirtha. Ele visitou um templo shivaísta, né, prestou suas homenagens a Shiva, a deidade de Shiva, e convenceu todas as pessoas lá a cantarem Hare Krishna. Né? E por último, né, para quem é devoto sabe, né, dentro da liturgia Hare Krishna, à noite a gente canta essa belíssima canção que foi composta por um acharya, um mestre, chamado Bhaktivinoda Thakur, né, que a gente chama de Kibajayo, porque ela começa com o refrão começa com essa expressão, né, Kibajayo Jaya Gora Chande. Então, a última estrofe dessa canção que os Hare Krishna cantam todo dia, pelo menos aqueles que têm a oportunidade de ou moram perto de um templo, ou moram em um templo, ou então tem um templo em sua casa e fazem isso diariamente, ou quase que diariamente. Nessa canção, basicamente, o autor, Bhaktivinoda Thakur, ele visualiza, né, diversos aspectos relacionados com a adoração a Chaitanya. Né? E na última estrofe, ele afirma que nesse arati, nessa cerimônia de adoração ao Senhor Chaitanya, está Sukadeva Goswami, né, que é uma personalidade, na verdade, o narrador do Bhagavatam Purana, Narada Muni, que também é outra personalidade muito importante, né, dentro da cosmovisão Vaishnava, e o Senhor Shiva. Então Bhaktivinoda descreve nessa sua visualização extraordinária e mística do Goura Arati, da cerimônia de adoração a Goura, ou Chaitanya, Goura é outro nome para Chaitanya, o Senhor Shiva está lá. Então os Hare Krishna, eles estão cantando todo dia, né, o nome de Shiva em relação a Chaitanya. Então isso é uma conexão muito importante, isso que eu mencionei, entre Shiva e o movimento Hare Krishna. Só que tem mais, certo? O fundador contemporâneo do movimento Hare Krishna, como nós sabemos, é Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Então Prabhupada foi ele que trouxe o movimento Hare Krishna para nós ocidentais na década de 60. Ele traduziu todas essas escrituras, esses livros maravilhosos. Ele nos ensinou, né? Ensinou a ser os primeiros discípulos, e esses discípulos espalharam o movimento pelo mundo e nos ensinaram, né? Então o fato de a gente estar falando hoje aqui sobre Shiva em conexão com Chaitanya, em conexão com Krishna, é fruto, né, da misericórdia de Srila Prabhupada, é o fundador, acharya do movimento Hare Krishna. Né, muitos de nós devemos muito, né, nossa própria vida a Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Então Srila Prabhupada, em um dos significados que ele dá, né, a esse livro, que é uma das Bíblias Hare Krishna, que é o chamado Bhagavatam, ou Bhagavatam Purana, ele escreve o seguinte, é que eu vou ler, tá certo? Ele fala sobre Shiva, e eu vou ler. Início da citação, aqui eu estou citando Srila Prabhupada. Todos os devotos do Senhor Krishna são também devotos do Senhor Shiva. O devoto do Senhor Krishna não desrespeita o Senhor Shiva, mas o adora como o devoto mais elevado do Senhor Supremo. Consequentemente, sempre que o devoto adora o Senhor Shiva, ele o faz para obter o favor de Krishna, não benefícios materiais. O devoto deve receber o mesmo grau de respeito que a Suprema Personalidade de Deus, e às vezes mais. Na verdade, o Senhor Rama,
que é uma encarnação de Krishna, a própria personalidade de Deus, certas vezes adorava o Senhor Shiva. Se até o Senhor Rama, o Senhor Krishna, adora o Senhor Shiva, adora o seu devoto, por que outros devotos não deveriam adorar um devoto no mesmo nível que adoram o Senhor? Então tem outras citações sobre esse ponto, mas eu não vou lê-las porque eu acabei de olhar o relógio. Eu já falei durante 30 minutos e eu não quero me prolongar muito, né? E tem vários outros momentos onde Srila Prabhupada coloca Shiva dessa forma, como o mais elevado, um dos devotos mais elevados. E veja que aquilo é bem enfático. Ele diz que o devoto do Senhor Krishna não desrespeita o Senhor Shiva. E mais ainda, que todos os devotos do Senhor Krishna são também devotos do Senhor Shiva. Então, e ele menciona esse fato histórico que o Senhor Rama, uma encarnação de Krishna, ele era um devoto do Senhor Shiva, né? Então, por essa posição peculiar, importantíssima do Senhor Shiva, como um devoto muitíssimo especial, todos os devotos de Krishna devem prestar homenagens, devem respeitar o Senhor Shiva, e de acordo com Srila Prabhupada, também devem ser devotos do Senhor Shiva. Mas ele faz uma qualificação, né? Diferentemente de outros adoradores do Senhor Shiva, um devoto de Krishna não deve adorar Shiva, ou não deve se aproximar de Shiva, querendo bênçãos materiais, né? Tem toda uma razão por trás disso, né? Que o que o devoto de Krishna almeja é a associação espiritual divina com Krishna, né? O devoto não almeja por bênçãos materiais, né? Ele se rende, ele se entrega a Krishna e aceita o que quer que Krishna dê a ele. Mas isso é um outro ponto sobre o qual eu não vou poder elaborar. Ok, então essa é uma outra maneira que, na qual Shiva aparece dentro do Vaishnavismo. Só que tem uma segunda maneira, e é uma maneira mais forte, digamos assim. Isso vai ficar claro quando eu ler as citações. Então eu vou primeiro ler uma citação de um Purana, tá? Purana é um gênero literário, né? O Srimad Bhagavata é um Purana, é o Bhagavatam Purana. E Purana significa muito antigo, né? Então, basicamente, são textos que descrevem histórias, né? Acontecimentos que supostamente aconteceram há muito tempo. Então, Skanda Purana é um desses Puranas. Srila Prabhupada cita várias vezes, em diversos momentos, o verso do Skanda Purana. E no Skanda Purana existe o seguinte verso, início da citação. Vishnu não é ninguém mais além de Shiva. E aquele que é chamado de Shiva é idêntico a Vishnu. Eu vou repetir, Vishnu não é ninguém além de Shiva, e aquele que é chamado de Shiva é idêntico a Vishnu. Então esse verso, surpreendentemente talvez, coloca a Shiva como sendo o próprio Vishnu. E existe um outro texto que aí tem uma conexão mais estreita com a nossa tradição Vaishnava, que é o Brahma Samhita, que é um texto que é atribuído a essa divindade de 4 cabeças, Brahma, que foi descoberto pelo próprio Chaitanya. O Senhor Chaitanya encontrou, os detalhes eu não me lembro, né, mas encontrou, salvo engano, esse livro em uma biblioteca muito antiga na Índia, isso há 500 anos, e é um texto considerado como autêntico, né, pelos Vaishnavas seguidores de Chaitanya, pelos membros do movimento Hare Krishna. Então eu vou ler aqui um verso muito importante desse texto, Brahma Samhita, e depois eu vou mostrar o comentário, uma parte do comentário a esse verso feito pelo mestre espiritual de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Então, o mestre espiritual de Prabhupada, lembrando, é o fundador do movimento Hare Krishna no Ocidente. Então, o mestre espiritual dele traduziu, né, esse texto, Brahma Samhita, e comentou esse texto. Então, eu vou ler primeiro o texto, o verso do Brahma Samhita, e depois o comentário de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Então, é o texto 45 do capítulo 5, que diz o seguinte, abre citação, assim como o leite é transformado em coalhada pela ação de ácidos, mas ainda assim o efeito da coalhada não é o mesmo, nem é diferente de sua causa, a saber, leite, então eu adoro o Senhor primordial, Govinda, de quem o estado de Shambhu, ou seja, de quem Shambhu, Shiva, é uma transformação para a realização da obra de destruição. Então, é desse texto do Brahma Samhita que é extraído aquela canção que também faz parte da liturgia do movimento Hare Krishna, que a gente chama de Govinda, né? Govinda Adipurusha significa o Senhor
primordial. Adi é primordial. Então isso daqui que eu li é um dos versos do Brahma Samhita, essa canção que a gente canta, que foi gravada na Inglaterra, né, no início da década de 70, por um grupo de devotos, isso é outra história, é uma parte desse texto. Então esse texto ele diz o seguinte, que assim como o leite é transformado em coalhada ou em iogurte, mas ainda assim o efeito da coalhada não é o mesmo que o do leite, porque ele se transforma em outra coisa, mas ainda assim, um sentido muito importante, a coalhada ou iogurte não é diferente do leite. Então, da mesma forma, o Senhor Govinda, ele se transforma pelo contato com o modo da ignorância, com tamas, em Shiva. Então, ele é idêntico a Shiva e não é idêntico ao mesmo tempo. E aqui eu vou ler o comentário de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Shambhu, ou seja, Shiva, não é um segundo Deus diferente de Krishna. Não é um segundo Deus diferente de Krishna. Aqueles que mantêm esse sentimento discriminatório cometem uma grande ofensa contra o Senhor Supremo. A supremacia de Shambhu, Shiva, é subserviente à supremacia de Govinda. Govinda é Krishna. Portanto, eles não são realmente diferentes um do outro. A não distinção é estabelecida pelo fato de que apenas o leite tratado com ácido se transforma em iogurte. Da mesma forma, Deus se transforma em uma personalidade subserviente a Ele mesmo, através da adição de um elemento particular de adulteração, que seria exatamente o modo da natureza, esse modo da natureza material, que é o modo da ignorância. Então a analogia que é feita no Brahma Samhita, ela é muito significativa e muito bela. E ela realmente ilustra a relação que existe entre Shiva e Vishnu, ou Krishna, ou Govinda. Que Shiva é a mesmíssima personalidade de Shiva. Da mesma forma, de Vishnu, perdão, da mesma forma que o leite não é diferente do iogurte. Agora, o leite não é diferente do iogurte, mas em um sentido muito importante, o leite é diferente do iogurte. Ambos têm propriedades nutritivas diferentes, por exemplo. Apesar do leite poder se transformar em iogurte, o iogurte nunca pode se transformar em leite. Então você tem diferenças. E no que se refere a Shiva, essa diferença acontece, primeiro, porque da mesma forma que o iogurte é o leite, quando entra em contato com o ácido, né? Shiva é Vishnu ou Krishna quando ele entra em contato com o modo da natureza, com os modos da natureza material, em particular com o modo da ignorância. Então, em função disso, né, a aproximação ou adoração, se você quiser chamar assim, a Shiva não tem o mesmo resultado que a adoração a Vishnu ou Krishna. Só a adoração a Krishna pode dar o sumum bono, que a gente chama de prema, que é o amor puro por Krishna. A adoração a Shiva não pode dar. Então, apesar do fato, não pode dar isso. Então, apesar do fato de que de acordo, né, com o Brahma Samhita e com o Skanda Purana, a mesma personalidade, né, se trata de, em função dessa adulteração, como Bhaktisiddhanta coloca, né, a adoração ou contato, né, vamos chamar de adoração, que o indivíduo pode fazer com Shiva ou com Vishnu não tem o mesmo resultado. Então a adoração a Vishnu, a Krishna, ela é superior. Ok, então eu vou tentar agora, para finalizar, né, para pelo menos eu não ultrapassar os 50 minutos, falar sobre o Maha Shivaratri, finalmente, né, a grande noite de Shiva. Né, e essa tela, essa imagem que eu peguei, eu achei tão bacana. Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu encontrei essa imagem, né? Porque é Shiva meditando e você tem a lua, é a noite, né? E você tem aí essa lua cheia iluminando. Então é a grande noite de Shiva. Então o que é a grande noite de Shiva? Bom, primeiro, no calendário Shaiva, né, que os Shivaístas, que os seguidores de Shiva seguem, existem muitas noites de Shiva, tá? Eu não tenho certeza se são eventos mensais, mas algo próximo disso. Mas existe apenas uma grande noite de Shiva que acontece anualmente, que é a Maha significa grande, Maha
Shivaratri, a grande noite de Shiva, que é comemorada, né, em praticamente toda a Índia e no Ocidente, em todo o templo shivaísta e mais recentemente vários templos Hare Krishna também fazem essa homenagem a Shiva enquanto grande Vaishnava. Então existem descrições diversas para a razão dessa Mahashivaratri, da grande noite de Shiva. Ou seja, algumas pessoas dizem, não, a gente está comemorando uma coisa, outras pessoas, não, o que a gente comemora na grande noite de Shiva é outra coisa. Então eu vou dar aqui uma dessas respostas, que é o casamento de Shiva com a sua consorte, Parvati. Eu vou contar a historinha bem rápido, não vou tomar mais que 5 minutos. Então, para a gente entender, acho que eu tenho alguma coisa aqui. Tenho. Então, para a gente entender esse evento, Shiva se casando com Parvati, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né, no tempo desse evento, e falar sobre a encarnação anterior de Parvati, que era chamada de Sati. Que Sati, ela era filha de um sacerdote, um indivíduo muito respeitado, chamado Daksha. E em uma ocasião específica, né, Daksha ele estava presidindo um ritual, né, e Shiva era casado com a filha de Daksha, Sati. E Shiva adentrou na arena, né, no local onde esse ritual estava sendo realizado, e Daksha não prestou respeitos, não se levantou, quando uma personalidade adentra em um recinto, principalmente uma personalidade tão grandiosa quanto Shiva, né, as pessoas vão se levantar, vão prestar atenção, vão fazer algum gesto que demonstre o respeito, mas Daksha, por ser o sogro de Shiva, se achava superior a ele e não fez absolutamente nada. Bom, Shiva é uma personalidade extremamente magnânima, né? Extremamente magnânima, e Shiva, né, nem notou, por assim dizer. Mas a filha dele notou, né, a esposa de Shiva, Sati. Então, e ela tomou uma atitude drástica. Né? Ela tomou uma atitude drástica em função dessa vergonha, não é? Que a pessoa, não é? Da qual ela veio, né, da qual o corpo dela veio, né, o pai dela, né, desrespeitou essa grande personalidade. Então, em função disso, ela rejeita esse corpo, essa conexão corpórea que ela tem com Daksha, e ela tira a própria vida. Né? Ela tira a própria vida, né, Sati. Uma medida drástica, como eu falei. Bom, aí tem desdobramentos depois disso, né? Tem desdobramentos bem dramáticos. Tudo isso está descrito de forma resumida no Srimad Bhagavata, no Bhagavata Purana. Quarto canto, quinto canto, não me lembro, faz tempo que eu li. Bom, seja como for, né? Mas acontece que Sati, ela encarna como Parvati, né? Ela abandona o corpo e ela vai encarnar como Parvati. E aí um astrólogo, né, um visionário, um místico, né, prediz que ela vai ter como esposo Shiva. Né, e até o momento ela não tinha contato nenhum com Shiva. Então ela começa a realizar penitências, né, austeridades, para ter, né, para o universo, vamos chamar assim, atender o desejo dela, de ela ter Shiva como esposo. Bom, e tem todo um desdobramento, né? Um sábio e uma personalidade muito importante chamado Narada Muni, como sempre quer apressar as coisas, acaba fazendo com que Shiva tenha atração por Parvati, através do Cupido. Tem todo um desdobramento, mas eu queria chegar à seguinte parte, que Parvati está fazendo todas essas austeridades, né? Que é uma parte muito interessante. Parvati está fazendo todas essas austeridades, penitências, né, para tentar obter Shiva como seu esposo. E Shiva sabe disso, só que ele quer testar Parvati. Então Shiva se disfarça, né, através do seu poder místico, Shiva se disfarça de um brahmana, de um brahmachari, não é? A gente pode entender aqui, um monge, não é? Um sacerdote, digamos assim. Eu não tenho certeza se brahmachari ou brahmana, acho que um brahmachari.
E ele decide testar a devoção de Parvati. Né? Será que essa menina realmente sabe quem eu sou? Será que ela realmente está decidida? Ou será que ela está determinada, né, no seu desejo ou apenas uma modinha? Né? Então ele se disfarça, né, de um brahmachari e ele chega no local onde Parvati está realizando essas penitências e ele trava um diálogo com Parvati. Então aqui eu vou ler, isso está descrito no Skanda Purana, exatamente. E aí ele fala o seguinte, tá? Para Parvati. Abre citação, aqui é Parvati falando, perdão, Shiva falando para Parvati. Shiva fala: como podes, você, uma bela moça, aceitar um esposo como Shiva, um indivíduo que anda nu, não tem antepassados conhecidos, possui serpentes ao seu redor? Eu pulei alguma coisa, nossa, eu pulei alguma coisa. Eu pulei a caracterização de Shiva, mas eu volto aqui, vai ser um bom ponto. Então, desculpa, eu vou recomeçar, tá? Como podes você, Shiva falando, aceitar um esposo que anda nu, não tem antepassados conhecidos, possui serpentes ao seu redor, utiliza cinzas em seu corpo, associa-se com fantasmas, monta um touro e vive em cemitérios? Como uma pessoa dessas é compatível contigo? Eu te aconselho a imediatamente desistir desse homem. Então aqui, né, Shiva mesmo, ele se descreve de uma maneira bem tradicional, que eu pulei essa parte, né, que é a descrição de Shiva, mas acho que foi até providencial, né, porque ele foi bom eu falar exatamente nesse momento, onde Shiva, ele estressa no sentido de ele enfatiza o seu aspecto atípico, que eu mencionei no início, o seu aspecto heterodoxo. Shiva é uma divindade extremamente heterodoxa. Imagina, ele anda nu, ele cobre o seu corpo com cinzas, ele se associa com fantasmas, ele vive no cemitério, não tem antepassados conhecidos, como ele próprio fala a respeito de si mesmo, né? Então, e é uma descrição bem tradicional de Shiva, não é? Que ele vive em um crematório, por isso que ele cobre o seu corpo com cinza, diferentemente dos cemitérios, né, ocidentais, principalmente em tempos mais remotos, né? Os cemitérios indianos não eram cemitérios, na verdade crematórios, porque a grandíssima maioria, talvez todas, não eram enterradas, eram cremadas. Então Shiva se cobre com a cinza dos corpos que são cremados. Ele tem uma cobra ao redor do seu corpo. Né? Ele se associa com fantasma, com adoradores de fantasmas. Ele aparentemente fuma a ganja, né? A maconha, né? Em vários momentos há essa descrição. Então ele é um ser extremamente heterodoxo, extremamente atípico, né? E além dessas descrições heterodoxas que eu mencionei, além disso, né, outros aspectos bem iconoclásticos, algo próximo, né, icônicos em relação a Shiva, né, que você tem ele é adornado com a lua crescente, você tem o rio Ganges fluindo de seu cabelo emaranhado, ele tem um terceiro olho, né, na sua testa, e ele tem esse tridente como arma. Bom, seja como for. Então disfarçado, né, Shiva interpela Parvati dessa forma. Olha, Parvati, você ou garota, talvez ele não se dirigiu a ela pelo nome, né? Como é que você está fazendo penitências para ter um indivíduo como esse como seu esposo? Não faz o menor sentido, né? Mas aí Parvati vai responder o seguinte, então aqui é Parvati, abre citação. Ó Brahmana, não fales assim. Uma pessoa entra na mais escura região da ignorância ao blasfemar Mahadeva, Shiva. Escuta-me com atenção, para que sejas absolvido de teus pecados. O Senhor Shiva é a causa primordial deste mundo. E ninguém, portanto, pode traçar a sua origem ou família. Então aqui ela vai refutar cada uma das críticas que Shiva disfarçado faz a si mesmo. A primeira crítica que ele faz é que Shiva não tem antepassados conhecidos. É o que Parvati diz. Todo o universo, Shiva é a causa desse universo, né? Ele é a causa de todas as causas, por isso que ele não tem antepassados.
Ela continua: todo o universo é englobado em sua forma, em virtude do que ele não pode ser considerado nu. Então ele sendo a causa de tudo, todo o universo faz parte da sua forma. Então ele tem tudo como tudo, né? Toda a matéria como pertencente à sua forma, por isso ele nunca pode ser considerado nu. O cemitério, ela continua, é o símbolo desse mundo de nascimentos e mortes. Ele reside lá por compaixão com os seres vivos. Então o fato dele residir em um crematório e um cemitério, de acordo com Parvati, é uma maneira dele mostrar para nós que esse mundo é temporário, que nesse mundo existe nascimento e vai existir a morte. E nós devemos estar bem cientes disso. A autorrealização, o caminho iógico, ele pressupõe uma consciência muito forte da temporaneidade desse mundo. Então essa, de acordo com Parvati, é a razão de Shiva residir em um crematório, por compaixão conosco, né? Como ela coloca, ele reside lá por compaixão para com os seres vivos. Continuando, Dharma, né? Dharma, religião ou justiça, né? Um termo que tem vários significados, né? Tem a forma de um touro. Daí o Senhor Shiva tem um touro como montaria, né? Essas gravuras também são muito famosas, de Shiva montando seu touro. Continuando, serpentes são comparadas aos defeitos da existência material. O Senhor Shiva mantém estes sob seu controle. Então o fato dele ter uma serpente enrolada no seu pescoço simboliza o fato de que Shiva mantém os defeitos da existência material, que são comparados à serpente, como sob seu controle. E, finalmente, vários rituais religiosos são seus cabelos emaranhados e os seus 3 olhos são os 3 Vedas. Né? Aqui ele está excluindo um quarto Veda, eu não vou entrar em detalhes. Krishna faz a mesma coisa, Krishna fala na Bhagavad Gita sobre Triveda, os 3 Vedas, ele não fala sobre os 4 Vedas. É por essa razão, Parvati conclui, que eu adoro o Senhor Shiva e também devias fazê-lo. Então Shiva, satisfeito, né, extremamente satisfeito com a resposta de Parvati, ela passou no teste, né, ele revela a sua forma original e eles se casam. Aí tem vários desdobramentos, né? Por exemplo, a mãe de Parvati, ela passa mal, né? Quando ela vê que ela não conhecia Shiva antes, né? Quando vê o futuro genro, isso, o futuro genro, entrar, né, no local da cerimônia. Bom, tem todo um desdobramento, eu não vou entrar em detalhes, meu tempo acabou. Então eu vou concluir aqui, certo? Eu vou concluir com 1 hora, né? Acho que não é muito grave, não, né? Eu vou concluir pontuando, enfatizando esse aspecto heterodoxo de Krishna, de Shiva, né? Shiva. Mas de acordo com Brahma Samhita, né, Krishna e Shiva são idênticos, assim como o leite é idêntico ao iogurte. Então, o meu lapso vai ser perdoado por vocês. Então, esse aspecto heterodoxo de Shiva, que assim, quando a gente examina as várias religiões e as várias tradições, são poucas as divindades que têm esse caráter. Imagina, ele anda nu, né, ele fuma ganja, ele se associa com pessoas, com fantasmas, com adoradores de fantasmas, pessoas, né, que estão ali no topo do topo do topo da classe social, da pirâmide social. Ele cobre o corpo com cinzas e assim por diante. Então, como Parvati bem evidencia, né, muitos desses aspectos heterodoxos, eles surgem da compaixão que Shiva tem por nós, por almas caídas. Por isso que ele se associa com o modo da ignorância, né? Você tem assim, tradicionalmente você tem intelectuais, religiosos, pessoas que pertencem, que têm uma certa reputação social. Muitas vezes são essas pessoas que estão associadas com a religião, muitas vezes são essas pessoas que são os teólogos, que elaboram os textos canônicos das várias tradições religiosas. Assim, isso obviamente não é uma crítica, é só a constatação de um fato. Só que Shiva, assim, Krishna, Deus, sendo todo misericordioso, isso fica bem claro na Bhagavad Gita. O conceito de Deus presente na Bhagavad Gita é um conceito de Deus completamente inclusivista, né? Tanto que a Bhagavad Gita propõe não mas vários caminhos diferentes, né? Você tem vários
caminhos do yoga. E tem um verso muito importante do capítulo 7, salvo engano, onde Krishna, falando sobre adoração a outras divindades, né, Krishna diz que ele próprio dá a fé através da qual as pessoas vão poder adorar outras divindades diferentes da dele. Então Krishna não é um Deus exclusivista, não é aquele Deus que exige para si a adoração. Né? E quem não me adorar, quem se filiar à religião que não for a minha religião, vai queimar eternamente no inferno. Não, Krishna não é assim. Krishna é um Deus amoroso, é um Deus que ama os seus filhos. E é um Deus que dá oportunidade aos seus filhos. Não é? Existem caminhos para todos, alguns mais rápidos, alguns mais tortuosos, mas todos os caminhos, não é? Levam a Krishna em um sentido muito importante. Isso também está na Bhagavad Gita. Então, nesse sentido, a gente pode entender Shiva, né, considerando principalmente essa relação entre Shiva e Vishnu, né, que Shiva é Vishnu transformado, né? Então, assim como o leite se transforma com iogurte, é mais uma manifestação dessa misericórdia infinita de Krishna, de Vishnu, que abraça todas as categorias de pessoas. Então Shiva, ao se comportar de maneira tão heterodoxa, ele se faz acessível para uma categoria específica de pessoas, principalmente quando a gente fala sobre a sociedade indiana antiga, né? Que era uma classe de pessoas discriminada pela sociedade em geral, mas Shiva abraça essas pessoas, né? E dá a elas a oportunidade de gradualmente elas chegarem ao patamar mais elevado em termos de consciência, de adoração, digamos assim, que é a adoração a Krishna, a adoração a Vishnu, indubitavelmente. Então, Mahadeva, Shiva é uma divindade, né? Então, vou continuar usando o nome, extremamente misericordiosa, extremamente especial. Então, possa Shiva nos dar as suas bênçãos, né? Para que nós consigamos, oxalá nessa vida, se não nessa vida, pelo menos que não demore muito, a obter amor puro por Krishna, amor puro pelo Senhor Chaitanya. E é isso aí. Hare Krishna, obrigado a todos pela atenção. E aí agora sim eu vou dar uma olhadinha nas perguntas. Então a primeira pergunta, indo de baixo para cima. Na verdade eu seria injusto se eu fizesse isso, né? Acho que eu devo ir cronologicamente, né? Primeiro pegar as primeiras perguntas e depois ir às últimas. Ok, obrigado a todos. Nossa, para mim foi um Shivaratri fantástico. Eu não posso deixar de lembrar um Shivaratri que eu passei em 2018, aí em São Paulo, no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. O Govinda, essa personalidade fantástica, grande brahmachari, reverências Govinda, né, honrosamente me convidou para falar sobre Shiva e foi antes da pandemia, né, e foi um festival fantástico. Nossa, um festival fantástico, místico, né? Acho que eu e várias outras pessoas, né? Nós tivemos a oportunidade de ver, assim, é uma coisa muito pessoal, né? Mas o toque de Shiva, né? Eu não vou entrar em detalhes. Então vamos às perguntas. Rúbia Pardini, por gentileza, poderia falar sobre a importância de Shiva na criação do Hatha Yoga? Então, é o que eu mencionei, Rúbia. Esses textos do Hatha Yoga, né? Porque, assim, como eu pincelei, né? O que a gente faz hoje sob o nome de Hatha Yoga é bem diferente, tem semelhança, né? Mas é bem diferente da tradição centenária, né? Do Hatha Yoga, né? Que, como eu mencionei, ela teve seu auge aí no século XVI, XVII, né? E tem alguns textos canônicos do Hatha Yoga, né? E um desses textos, esse Hatha Yoga Pradipika, século XV aproximadamente, o seu primeiro verso ele diz que Shiva foi o indivíduo que eu poderia até olhar o texto aqui para lê-lo, né? Mas salvo engano, que Shiva foi o primeiro indivíduo, o indivíduo que falou essa ciência, essa disciplina do Hatha Yoga, né?
E aí, através de discípulos, né, essa disciplina chegou a nós, né, e um aspecto essencial dessa disciplina do Hatha Yoga são os asanas, são as posturas, né, os pranayamas, as práticas respiratórias, né. Então, pelo menos do ponto de vista desses textos, Shiva seria o criador, o sistematizador dessa disciplina. Agora, atente que a quantidade de asanas, por exemplo, que é descrita nesses textos, nem se compara à quantidade de asanas que a gente conhece hoje, né? A grande maioria dos asanas, das posturas que a gente pratica hoje, não estão contidos nesses textos. Salvo engano, o Hatha Yoga Pradipika só descreve 16 asanas, só 16 posturas. Mas é mais ou menos isso. Agora, algumas pessoas vão dizer que é uma associação mitológica, porque esses textos queriam colocar um carimbo de importância em ter mencionado Shiva, mas seja como for, né? Você tem essa associação em termos de gênese, de criação, mas você também tem uma associação em termos da própria descrição de Shiva, como Shiva é descrito. Shiva é um praticante de yoga, acima de qualquer coisa. Então ele é Yogeshvara, o senhor do yoga nos dois sentidos. O senhor do yoga no sentido de que é o criador do Hatha Yoga, no mínimo, como também é o senhor do yoga, que ele é o praticante perfeito, né? Todo professor de yoga, todo bom professor de yoga também deve ser um bom praticante de yoga. Seria mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem mais coisas. Ok. Julie Janavi. Boa noite, Hare Krishna, boa noite. Gostaria de saber como, com todo respeito, por que não celebramos o dia de Brahma? Me perdoe a ignorância, eu nunca ouvi falar a respeito. Nossa, essa é uma pergunta muito boa, é uma excelente pergunta, né? E para responder eu vou ter que tecer alguns comentários acerca de Brahma. Então, mesmo essa pincelada que eu dei, né, no finalzinho acerca da posição ou status, né, de Shiva, quem de fato Shiva é, e essa conexão que eu mencionei de Shiva com Vishnu, né, iogurte, leite, etc., né, ela é tema de debates teológicos, tá certo? Mas pelo menos há essa menção. Em relação a Brahma, apesar de haver menções que caminham mais ou menos na mesma direção, aparentemente o consenso, pelo menos dentro da tradição Vaishnava, é que Brahma é um posto, né? Então Brahma seria uma diva, um ser humano, não um ser humano, um ser vivo, né? Uma alma comum, vamos colocar dessa forma, que assume esse posto ocasionalmente. Isso dentro da nossa tradição, tá certo? Outras tradições vão ver diferente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, curiosamente, do ponto de vista histórico, Brahma nunca desempenhou um papel tão importante quanto Shiva, quanto Vishnu ou quanto Durga desempenham no hinduísmo. Para você ter uma ideia, existem pouquíssimos templos na Índia dedicados a Brahma. Né? Pouquíssimos, talvez meia dúzia, não sei. Né? Tem um muito famoso. Mas nem se compara a quantidade de templos dedicados a Shiva, dedicados a Vishnu, dedicados a Krishna. Não se compara. Então, do ponto de vista histórico, a figura de Brahma não desempenhou um papel tão importante quanto Shiva, Durga, Krishna ou Vishnu. É tanto que você não tem, por exemplo, uma tradição monoteísta que vê Brahma como sendo essa divindade suprema. Então, talvez, em função disso, a gente não comemore um dia de Brahma, tá certo? Tem coisas mais a serem elaboradas, mas eu vou parar por aqui, tá? Bom, pelo menos eu respondi alguma coisa. Ok. Ok, Maria Alice coloca que o Senhor Shiva é o maior dos Vaishnavas. Srila Prabhupada enfatiza isso, Srimad Bhagavata 12, 13, 16. Perfeito. Parvati é uma? Não entendi. Uma? Eu não entendi. Foi o Centro Hare Krishna Bhakti Yoga que perguntou. Outra pergunta do Centro Hare Krishna Bhakti Yoga. Shiva é conhecido pela destruição, mas o aspecto dele, Shambhu, Shiva Linga, etc., ok, parece ter uma certa ligação com a criação. Pode falar sobre isso, por favor? Eu acho que essa pergunta eu vou ficar devendo a vocês. Realmente é um ponto muito interessante, né? Ele coloca que Shiva tem essa... É um ponto interessante, tá? Que Shiva realmente tem essa conexão com a destruição, com
com o modo da ignorância, não é? Mas um dos ícones, né, de Shiva é a linga. Né? Linga é pênis. Né? Então, uma das maneiras, uma das formas tradicionais de se adorar Shiva é através de um objeto, em geral pontiagudo, que representa a linga, o pênis de Shiva. E obviamente que o pênis tem um papel criativo, né, dentro da criação material. Então foi essa a pergunta que o Centro Hare Krishna Bhakti Yoga fez. Muito interessante, mas eu não tenho subsídios para responder isso. Né? Não sei se essa representação de Shiva é uma mera referência, digamos, à sua suposta virilidade, ou sua virilidade, né? Sim, a sua virilidade, ou se tem alguma conexão com esse suposto aspecto de Shiva que estaria relacionado com a criação também. Então, infelizmente, eu vou ficar devendo essa, não sei, tá bom? Me desculpe. A Flávia coloca o seguinte: poderia falar um pouco sobre Gopeshva Mahadev, quando Shiva se veste de Gopi para participar da Rasa Lila? Gratidão pela aula. Flávia, também vou ficar devendo essa pergunta, tá? Eu sei do evento, tá? Mas eu não tenho detalhes, Não me preparei para esse tipo de pergunta. Vocês estão fazendo perguntas difíceis. Então, mais uma vez, desculpa. Ok, Centro Hare Krishna Bhakti Yoga. O que significa Shiva fumar ganja? Não, ganja é maconha, não é? Então, tem várias descrições que apontam para o fato de que Shiva ele fuma a ganja. Né? Na verdade, os Shaivas, os seguidores de Shiva, eles têm esse hábito. E Prabhupada comenta isso em um significado da Bhagavad Gita. Um comentário da Bhagavad Gita, Prabhupada comenta isso, né? E, obviamente, Prabhupada pontua os riscos de um indivíduo enveredar nesse tipo de hábito. E a maneira que ele faz isso é muito interessante. Ele pontua que Shiva, além de fumar ganja, ele também fez outras coisas. Por exemplo, ele bebeu um oceano de veneno, por isso que a garganta dele é azul. Né? Então, se um seguidor imita Shiva, fuma ganja, então seja consistente, beba aí um copo de veneno. Né? Prabhupada não fala nesses termos, ele coloca que é perigoso, da mesma forma que é perigoso beber um copo, né? Uma gota de veneno também é perigoso para a saúde mental e até para o caminho do yoga. Né? Imagina, a gente está querendo expandir nossa consciência no sentido de livrar nossa consciência de elementos externos para a gente trazer à tona a nossa consciência purificada. Né? A gente vai colocar mais um elemento externo dentro da nossa consciência ou em cima da nossa consciência. Né? Então, o Prabhupada, ele faz essa comparação, ele enfatiza o perigo, né? E não recomenda, nós devemos seguir as grandes personalidades, não imitar. Ok, obrigado a todos, obrigado pelas palavras gentis. Ok, Sada Shiva. Sim, eu poderia falar, inclusive, estava tendo uma discussão, né, com outros Vaishnavas, né, Vaishnavas de fato eruditos, sobre esse ponto. Então esse termo Sada Shiva, né, Sada significa mais ou menos literalmente sempre. Né? Então Sada Shiva significa literalmente o sempre Shiva. O sempre Shiva. E é um termo que, até onde eu sei, não aparece assim nos Puranas, nem no Mahabharata. Aparece em textos mais recentes, por exemplo, aparece no Madhurya Kadambini, que é um texto de um Vaishnava chamado Vishwanatha Chakravarti Thakur. Por exemplo, o Chaitanya Charitamrita diz que Adwaita, né, um dos associados do Sr. Chaitanya, é uma encarnação de Sada Shiva. Então a ideia é que Sada Shiva seria um Shiva, o Shiva verdadeiro. Né? Então aí a postulação de que algumas manifestações, algumas descrições de Shiva não seriam Shiva verdadeiro. Né? E é interessante que Vishwanath Chakravarti ele fala outras coisas também. Ele fala que Shiva, às vezes, em algumas eras, ele é uma diva comum e em outras eras ele não é. Né? Ele tem uma natureza mais divina, mas ele não elabora sobre isso. Então isso é um ponto teológico, né?
a natureza de Sadashiva é um tema teológico que não está completamente na minha cabeça e na cabeça de outras pessoas, inclusive, assim, tanto para eu meditar em Shiva, né, como sanar as minhas dúvidas acerca de Shiva, né, eu iniciei uma discussão, tem uma lista de discussão na internet, que outros Vaishnavas exaltados, ou não, Vaishnavas exaltados, né? Vaishnavas exaltados e eruditos pertencem. Então eu coloquei essa dúvida e foi muito interessante, né? Está sendo muito interessante. Então o que houve é que na posição desses Vaishnavas exaltados, eruditos, assim, essa lista envolve devotos do mundo inteiro, né? A coisa realmente ficou um pouco aberta, então eu não saberia responder assim precisamente, né, porque, por exemplo, eu não sei qual a fonte escritural em termos de Puranas, em termos de Mahabharata, por exemplo, em termos de Upanishad, talvez, né, mas isso não aparece em nenhuma Upanishad, com certeza. Qual é a fonte escritural desse Sadashiva, né? De onde veio isso? Eu não tenho essa informação histórica, né? Então, por conta disso, eu não saberia elaborar. Eu me limitaria a dizer que vários teólogos, como Vishwanath Chakravarti Thakur, como Krishnadas Kaviraj Goswami, defendem que existe aí talvez no mínimo 2 Shivas, né? Um Shiva que é um Shiva, sempre Shiva, o Shiva original, algo próximo disso, e um outro Shiva que talvez tenha um caráter mais ordinário, mas eu não saberia ir além disso e explicar. Hare Krishna, Tatiana, obrigado pelas palavras gentis. Tatiana, sinto muito. Eu acabei de falar sobre Sadashiva. Não teria muitos subsídios, eu teria que pesquisar talvez. Boa noite, Hare Krishna. Podemos dizer que Shiva é o Krishna feito homem? Shiva é um semideus? O que é um semideus? Desculpe a minha ignorância. Então, Vitor, muito boa pergunta. Eu tentei tocar nesse ponto, certo? Eu evitei esse termo. O termo semideus, né? É um termo enganoso, certo? A palavra sânscrita é deva, que significa basicamente divino, né? Inclusive, o termo deva é usado na Bhagavad Gita para se referir a nós. Krishna fala de a natureza divina do ser humano, né? Então, mas a gente usa essa palavra semideus, né? Mas não é que seja Deus pela metade, não é porque de acordo com a ontologia, né, Vaishnava, né, você tem 2 categorias básicas, né? Você tem 3 categorias básicas. Isso aparece no capítulo 7 da Bhagavad Gita. Krishna fala que existem 2 tipos de prakriti, de natureza dele, né? Uma que é Bina Prakriti, ou Apara Prakriti. Bina significa separada, Apara inferior. É uma natureza inferior, que é a matéria, né? A matéria grosseira, a matéria sutil. E existe Para Prakriti, que somos nós, as entidades vivas. Então, muitas vezes, e Krishna usa a palavra Diva, salvo engano. Então, muitas vezes é usado o termo Diva Tattva. Tattva a gente pode entender como uma categoria de seres. Então, você tem a categoria Diva Tattva, né? São seres, são as almas ordinárias. Do outro lado, você tem Diva Tattva, que é a categoria de Deus, né? que é única, contém apenas um elemento, Vishnu Tattva. Nós somos monoteístas, existe apenas um Deus grandão. Então, os semideuses são divas, são almas ordinárias, não são Deus, tá? Também não são encarnações de Deus, só que eles têm um poder, né? Uma consciência mais elevada e assim por diante. Né? Algo, como eu mencionei anteriormente, próximo aos anjos e arcanjos, guardadas as devidas proporções do cristianismo, tá? Mas Shiva, ele não é uma diva. Ele não é uma diva. E nesse mesmo texto que eu mencionei, o de Vishwanath Chakravarti Thakur, né, ele fala explicitamente que Shiva não é uma diva. Né? Então Shiva ele tem um caráter divino, especial. Ele não é um mero semideus. Não é um mero semideus. Apesar de muitas vezes a gente se referir a Shiva como sendo semideus. Hare Krishna, obrigado a todos pelas palavras gentis. Deixa eu ver se tem mais alguma. Me causa curiosidade pela isco ser da Brahma, Gaudiya, Vaishnava. Ok, posso. Então, eu não vou querer cansar vocês, tá? Eu falaria, eu sou professor, então o professor tem esse péssimo hábito. Falar não decorda para o professor nunca. Então, eu não sei se tem mais perguntas, mas eu vou me limitar a falar por mais 12 minutos, tá certo?
até 8h30. Então, 8h30 eu paro. Então, a Julie diz o seguinte: me causa curiosidade pela isso, ser da Brahma, Gaudiya, Vaishnava, pode explicar? Explico. Então, esse é o nome completo, né, da Sampradaya, da tradição, ou da linha discipular a qual a ISKCON pertence, né? Então, o nome completo é Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava, Sampradaya. Então, Brahma aí se refere a esse semideus, Brahma, e Madhva é um Vaishnava que viveu no século XI, exatamente, Madhva. 11 ou 13, não me recordo, alguma coisa assim. Eu acho que Ramanuja viveu no século XI. Então, Madhva é do século XII, século XIII, alguma coisa assim. E ele se refere, esse nome se refere ao início dessa Sampradaya, dessa sucessão de mestres e de discípulos. Então, o primeiro mestre da nossa Sampradaya foi Brahma, né? E Krishna menciona isso, né? Krishna, no início do 4º capítulo da Bhagavad Gita, Krishna diz que eu ensinei essa disciplina do yoga primeiramente a Brahma, né? E Brahma ensinou ao Deus do Sol e assim por diante. E depois diz que a linha sucessória discipular foi quebrada e assim por diante. Então, Brahma foi o mestre desse místico, desse ser mítico, né, que é Vyasa. Vyasa é o autor dos Vedas, o autor do Srimad Bhagavata. Então, desculpa. Brahma foi o mestre de Narada Muni, né? Quem é familiar com o Bhagavata sabe disso. Então, Brahma foi o mestre de Narada Muni, e Narada Muni foi o mestre de Vyasa, né? Então, Vyasa é um ser mítico, no sentido não pejorativo do termo, porque ele é descrito no Mahabharata, por exemplo, no Bhagavata, então é descrito em eventos que aconteceram há 5.000, 6.000, 7.000 anos. Mas Vyasa está vivo hoje, ele vive nos Himalaias. Então, no século 12 ou 13, esse Vaishnava, esse santo, esse místico, Madhva, ele quis se encontrar com Vyasa. Então ele foi aos Himalaias e ele visitou Vyasa na sua caverna, né? Na caverna de Vyasa. Então aí ele estabeleceu essa conexão entre Vyasa, e aí Vyasa é considerado como sendo um dos mestres espirituais de Madhva. E através de Madhva, a gente chega a Ishvara Puri, que foi o mestre de Chaitanya, e aí você tem a sucessão de discípulos e mestres que a gente conhece. Mas a razão de você ter o nome Brahma é que Brahma foi o primeiro mestre espiritual da nossa Sampradaya. Exato. Ok, às vezes Prabhupada diz que a esposa de Shiva é uma. Ok, certo. Esse seria outro nome de Parvati? Acho que sim, eu não entendi. Eu pensei que você quis escrever Durga, não é? Porque Parvati é uma encarnação de Durga. Sim, de fato. Depois que eu li, eu imaginei, talvez o devoto quis dizer Durga, mas uma, sim. Shiva é a representação da fonte da eterna criação cósmica, através de Purusha, consciência e Prakriti. Shiva e Parvati. Ok, obrigado, Jaque. Eu acho que é algo próximo disso, que não é algo muito enfatizado na nossa tradição, mas no Shivaísmo sim. Mais uma vez, foi por isso que eu não respondi a pergunta, não tinha subsídios, você está dando informação. Ela me parece verdadeira, mas eu obviamente estou confiando na fonte que você consultou. Obrigado, Jaque, pela informação. Shiva e Krishna lutaram entre si? Não, acho que não. Lutaram? Eu não me lembro. Se Shiva e não, acho não. Eu acho que não. Até onde eu sei, não consigo me lembrar. Ok, obrigado. Ok, perfeito. Então espero que todos estejam satisfeitos. Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite dos devotos do Centro Hare Krishna. Centro Bhakti Yoga. Não, desculpa. Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. Né? Estão fazendo um trabalho extraordinário aí, né? Mantendo aulas quase que diárias na pandemia. Não, isso foi Brahma. Sim, Brahma, sim, porque você falou Krishna, não foi? Quem foi? O Laércio. Sim, houve um episódio, né, de Brahma tentando, né, fazer algo com a filha dele, né? E sim, Shiva interviu, exato. Mas Krishna não. Foi a Jaque que colocou. Ok, então eu vou parar por aqui, tá certo?
Tenham todos e todas uma excelente noite, um restinho de noite aí. Hare Krishna, vamos meditar em Krishna, vamos pedir a misericórdia de Shiva para que a nossa meditação em Krishna seja eficiente, né? Que nós possamos ter a concentração de Shiva. Né? Shiva é um meditador gigantesco, que ele nos dê 1% da sua capacidade de concentração meditativa, para que nós possamos cantar os santos nomes de Krishna sem ofensa, que para concluir, como Bhaktivinoda Thakur disse, o cantar desatento é a principal das ofensas, é o que nos mantém presos a esse mundo material, mesmo cantando Hare Krishna. Então vamos pedir as bênçãos a Shiva para que nós possamos ter atenção plena no cantar dos santos nomes e que nós nos conectemos de fato com Krishna através dos seus santos nomes.